Queridos amigos, estamos iniciando o programa A Caminho da Luz, pela Rádio Clube de Itapira, 930 AM, e também pela TV A Caminho da Luz, essa TV web que sempre tem uma mensagem de amor e de paz para o seu coração. Agradecemos aos nossos patrocinadores, ao Moi Pneus, também as Casas Baioc da 15 e a JF Telecom, que nos cede a internet para levarmos uma programação melhor à sua casa. Na semana passada, no último programa, você percebeu que o governador havia dado uma mensagem. Estava na Segunda Guerra Mundial e ele então concitava através do amor as pessoas para que tivesse calma e serenidade. Hoje nós vamos ver o governador dar uma mensagem de esperança, de otimismo, mas é uma mensagem capeada de alegria. Nós vamos então estudar a palavra do governador no capítulo 42. Vamos aproveitar então e antes de começar, tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, um abraço aos nossos rádio ouvintes e aos nossos telespectadores da TV A Caminho da Luz. Vamos então para o início da leitura. Para o domingo imediato, a visita do Clarim prometeu o governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio e núcleos de adestramento na regeneração. Precisamos organizar, dizia ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. Contra o medo? Acrescentei admirado. Como não? Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe, como acontece a muita gente. A elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Observando-me a estranheza, continuou: não tenha dúvida, a governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde compreenderá tais imperativos de serviço. Não encontrei argumento de contestação para retrucar. Na véspera do grande acontecimento, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos no trabalho de limpeza e ornamentação natural do grande salão, consagrado ao chefe maior da colônia. Experimentava então ansiedade justa. Ia ver pela primeira vez ao meu lado o nobre condutor que merecia a veneração geral. Não me sentia sozinho em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros nas minhas condições. Eu gostaria, André, de fazer aqui uma pequena pausa, porque aqui há um elemento interessante a ser discutido. Hoje nós temos percebido que se trata nos hospitais psiquiátricos ou pelos médicos psiquiatras uma doença chamada a doença do pânico, do medo. É interessante que André Luiz, há mais de 60 anos, já aborda esse tema com muita naturalidade.
mostrando para nós que às vezes passamos por determinados momentos da vida no campo do terror que gera no nosso psiquismo uma questão de ansiedade. E o medo acaba destruindo até as nossas esperanças. Não acreditamos em nada, temos medo de tudo. Veja, André, que ela diz que havia necessidade de preparar um contingente de pessoas para que pudesse saber sobreviver diante dos momentos angustiosos que a guerra traz para o homem. E é interessante, querido Sérgio, nós analisarmos que a cidade de Nosso Lar estava muito distante do núcleo de destes conflitos, que era a Europa. Então nós notamos que, olha, o Brasil da Europa está a milhares de quilômetros de distância. Vejamos bem, aqui uma cidade espiritual já sofria com as repercussões de uma guerra. Nós imaginamos como é que não estavam as cidades numa Alemanha, numa Inglaterra, numa Polônia, desses países que ou estavam atacando ou estavam se defendendo. Se aqui no Brasil, a milhares de quilômetros de distância, já estava esta situação complicada, sendo que o governador estava dando uma atenção para o medo, imaginemos como é que não estavam os quesitos espirituais, as cidades espirituais em cima destas nações que estavam em guerra. Aí, André, nós começamos a entender a pobreza que ainda é o nosso coração. O quanto nós ainda espiritualmente somos criaturas tão atrasadas. Nos encontramos num planeta que ainda não saiu do seu segundo estágio. O primeiro, a era primitiva. O segundo, o mundo de provas e expiações. Sabemos que o próximo é o mundo de regeneração, mas ainda nos encontramos atrelado mais ao mundo primitivo do que mesmo ao mundo de regeneração. Por isso, essa preparação necessária para que pudesse, então, dar àquelas pessoas o amparo, a proteção, o entendimento, para que elas pudessem sobreviver diante daquilo que elas iam ver, que é o chamado os recursos da guerra. Vamos ver um pouquinho mais? Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural. Desde o raiar de domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegavam ao local. O grande coro do templo da governadoria, aliando-se aos meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com um maravilhoso hino intitulado Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por 2.000 vozes ao mesmo tempo. Outras melodias de beleza singular encheram a amplidão. O murmúrio doce do vento, canalizado em vagas de perfume, parecia responder às harmonias suaves. Havia permissão geral de ingresso ao enorme recinto verde para todos os servidores da regeneração, porque, conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles, comparecendo os demais ministérios por numerosas delegações. Pela primeira vez, tive à frente dos olhos alguns cooperadores dos ministérios da elevação e união divina, que me pareceram vestidos em brilhantes claridades. Aqui, André, dá para nós fazermos alguns comentários para não perdermos o esplendor, a beleza da mensagem. Veja como nós temos o hábito sempre de dizer que as crianças não ficam abandonadas no mundo espiritual. Se aqui na Terra, com toda a nossa negligência, nós ainda vemos poucas crianças na rua,
Nós temos muitas creches, nós temos antigamente o orfanato, hoje casa transitória. Se nós aqui agimos dessa maneira, no mundo espiritual, logicamente o Pai não iria nos desamparar. Mas era primeiro o Evangelho no lar. É o que nós chamamos no Centro Espírita do culto do Evangelho de uma sessão pública, onde nós levamos a mensagem do Cristo, que é a mensagem de esperança. Mas nos chama a atenção, André, é que ele diz que essas reuniões é exatamente para o Ministério da Regeneração, aonde tem os espíritos mais comprometidos, mas que, ao mesmo tempo, são aqueles que se encontram em trabalho. Não são espíritos angelicais, mas já são espíritos capazes de compreender a verdade e já trabalham pelo Cristo. Por ainda não ter um coração totalmente ainda voltado para o bem, necessário se faz algumas colocações, alguns ensinamentos. 2.000 vozes de criança. Que coro lindo que deveria estar acontecendo nessa sessão. André Luiz olhou o ambiente e percebeu que as caravanas, principalmente dos ministérios mais evoluídos, ali estavam. E todos eles com uma aparência tão bonita, com uma luz tão intensa, que chamou a atenção. E ele pôde ver a diferença entre os espíritos que se encontram na luta do seu dia a dia para a busca da evolução, daqueles espíritos que já se encontram no trabalho pleno do amor do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos num mundo de tantos conflitos que às vezes é até difícil imaginarmos uma cena como esta. Nós vemos os lares, os trabalhos, nos meios religiosos, são brigas intermináveis, conflitos de toda sorte, duelos mentais, guerras verbais. E com esta descrição belíssima de André Luiz, trazendo para todos nós os pormenores da preparação daquela grande reunião que iria acontecer sob a direção do governador da cidade, reunindo milhares de pessoas de todos os departamentos para juntos debaterem a mesma temática, no que poderão ajudar neste momento tão difícil que o planeta estava passando. Vamos continuar para nós vermos a beleza desse culto, dessa reunião que estava acontecendo em nosso lar. A festividade excedia tudo, que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Instrumentos musicais de sublime poder vibratório embalavam de melodias a paisagem odorante. Às 10 horas chegou o governador, acompanhado pelos 12 ministros da regeneração. Nunca esquecerei o vulto nobre, imponente, daquele ancião de cabelos de neve, que parecia estampar na fisionomia, ao mesmo tempo, a sabedoria do velho e a energia do moço. A ternura do santo e a serenidade do administrador, consciencioso e justo. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos. Apoiava-se num bordão, embora caminhasse com aprumo juvenil. Satisfazendo-me a curiosidade, Salúcio informou: o governador sempre estimou as atitudes patriarcais, considerando que se deve administrar com amor paterno. Sentando-se ele na tribuna suprema, levantaram-se as vozes infantis, seguidas de harpas cariciosas
entoando o hino a Ti, Senhor, nossas vidas. O velhinho, enérgico e amorável, passeou o olhar pelas assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Folheou, atento, e depois leu em voz pausada. Era a primeira vez que André Luiz estava vendo pessoalmente o governador. E chamou muita atenção o semblante daquele já senhor, porém trazia em seus olhos a juventude, a força da juventude. E ele, sentando no lugar de destaque, aquelas crianças junto com aqueles músicos se punham a um a cantar e a outros a tocarem, enchendo aquele ambiente, elevando o padrão vibratório, e de repente o governador pega o livro em que continha os ensinamentos de Nosso Senhor e separa um trecho para que pudesse, baseado neste trecho, decorrer a respeito da finalidade que ali ele havia sido convocado às explicações. O que nos chama a atenção também é que nós já estudamos nesse livro que nosso lar tem 6 ministérios. Cada ministério se compõe de 12 pessoas. Fez questão de o acompanhar os 12 ministros da regeneração, porque tratava de uma mensagem de suma importância. Era uma mensagem que deveria calar no coração das pessoas. Quando eu li esta parte, onde André Luiz descreve a beleza da figura incomensurável daquele governador, me fez lembrar as nossas visitas que fazíamos a Uberaba. Quando os nossos olhos entrelaçavam os olhos meigos de Chico Xavier, nós ficávamos como crianças ao ver uma criatura tão bondosa e tão iluminada. O nosso coração disparava. O nosso pensamento ficava como uma criança quando recebe um brinquedo. A alegria tomava conta do nosso ser e ficávamos ali longas horas, olhando de longe a figura amorosa daquele homem que era amoroso na expressão, mas enérgico no seu pensamento, no sentido de não destoar a verdade. Me lembrei-me desse momento e me lembrei-me do quanto esses espíritos angelicais são importantes para a nossa alma. A nossa alegria era quando, ao final da sessão, Chico punha a ler, naquela voz cansada, porque a idade já havia lhe consumido o corpo, mas aquela voz serena que nos transmitia sempre uma mensagem de um benfeitor espiritual. Seja uma mensagem do Natal por Maria Dolores, ou uma mensagem do Dia das Mães, seja uma mensagem de Emmanuel, seja uma mensagem de Neio Lúcio, seja uma mensagem de Sheila, uma mensagem do médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, era sempre algo que nos fazia refletir na candura daquele trabalho que nos chamava a atenção no campo do bem. Assim, foi a sensibilidade que André Luiz teve ao ver aquele momento, ao assistir aquele momento do Evangelho no lar, comandado pelo governador, esse homem ilustre que com certeza
um dos grandes espíritos que compõem o nosso querido Brasil e o nosso planeta Terra. Vamos continuar a ler um pouquinho mais? E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre em Mateus, capítulo 24, versículo 6. Volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas. O chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida os representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, dirigindo-se com especial atenção a todos os colaboradores dos trabalhos de nosso ministério. Impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico, vazado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Finalizando, em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador, de maneira particular, aos servidores da regeneração, exclamando mais ou menos nesse termo. Acredito, André, que antes de nós ouvirmos atentamente as palavras do governador, aos ministros do esclarecimento e a todos que trabalham nesses departamentos, nos faz lembrar da alegria com que são saudados todos os ministros que ali estão. Com certeza, os 72 ministros ali estão, acompanhados de todas as suas equipes espirituais de trabalho, porque tratava-se de um momento importante. Não era apenas uma mensagem do governador, era uma mensagem de esclarecimento, era uma mensagem de harmonia, uma mensagem de paz, era uma mensagem de alguém que tinha um cunho moral de tal condição que tocava, vibrava no coração daqueles que ouviam. É diferente, André, que nós tivemos, por exemplo, no final do ano que passou, aonde é uma característica do povo brasileiro, ouvir daquele que ganhou pelos votos na urna uma mensagem de Natal, falando de esperança, de credibilidade, e tivemos a tristeza de não ver o depoimento daquele que é a presidenta do nosso Brasil por questões de corrupção, por questões de infiltração, de roubo, de má gestão, levando um povo ao sofrimento. Olha a diferença, André, de dois governos, o governador de nosso lar e o presidente da República do nosso Brasil. Vejamos que coisa triste. Vejamos a diferença de um espírito evoluído e de um espírito endividado. Vejamos a diferença, André, de um país onde ainda está no mundo de provas e expiações e de uma cidade na qual poderíamos dizer já ser uma cidade nos moldes do mundo de regeneração. É penoso para nós. Mas, infelizmente, é como diz a mensagem de Mateus, a guerra ela é necessária. Tem um capítulo no livro dos Espíritos, que é o capítulo 3º, que fala sobre as leis morais, que diz sobre a lei de destruição. Fala da importância da guerra. Exatamente nos falando daquilo que Jesus dizia, onde Mateus relata com muita propriedade essas questões. A guerra é necessária. A guerra não é o fim. A guerra é apenas uma transição elaborada por espíritos que ainda não compreenderam a importância do amor. Com certeza a diferença é muito grande.
vivemos numa dimensão em que tudo no campo do bem é muito difícil, exige muito, e nem sempre estamos com disposição para fazermos a parte que compete naturalmente a cada um de nós realizarmos. Se nós notarmos o livro Nosso Lar para a nossa vida no cotidiano, nós vamos ver que, em termos de governança, a diferença é gritante. E se vermos também em termos de população, a diferença em alguns aspectos é diferente, em outros é muito parecido, como, por exemplo, o governador naquele momento ele estava falando mais para aqueles ministérios atrasados, como o da regeneração, do auxílio, e os da união divina, do esclarecimento, eles foram para dar uma força para o governador. Então nós vemos também que a população de Nosso Lar existe aqueles espíritos dos mais cultos e intelectualizados, espiritualizados, caso de veneranda, caso do governador da cidade, como também espíritos em puro desespero, como vimos no capítulo anterior, preocupados apenas e tão somente consigo. Então nós vemos que a cidade Nosso Lar tem aqueles espíritos que ainda necessitam também da compreensão do papel que eles são convidados. Vamos então para a mensagem do governador para aquelas pessoas que ali estavam do esclarecimento. É para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres, com mais propriedade, que dirijo meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores desse ministério, voltando-lhe de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, neste momento, aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós, outros, que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo, para exalçar a tarefa gigantesca. Nosso lar precisa de 30.000 servidores adestrados no serviço defensivo, 30.000 trabalhadores que não meçam necessidade de repouso, nem conveniências pessoais, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Haverá serviço para todos, nas regiões de limite vibratório, entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz íntima. Somos, em nosso lar, mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muitos de vós recordais, neste instante, o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual,
Mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma. Entretanto, nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem, esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal. Mas precisamos organizar neste ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. Assim continuou a discorrer por longo tempo, esclarecendo providências de caráter fundamental, tecendo considerações que jamais conseguiriam aqui descrever. Ultimando os comentários, repetiu a leitura do versículo de Mateus, invocando de novo as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. Gostaria, André, de antes de fazermos a leitura do último parágrafo, gostaria de tecer um comentário que julgo ser de sublime importância. Você mesmo, André, chegou a dizer, na leitura, no começo do livro, que o Brasil estava muito longe dos lugares de conflito. É verdade. Mas veja que no mundo espiritual, quando há o mal, as trevas crescem. E a grande preocupação da governadoria é que nosso lar fosse atacado. Porque o mal se organiza, o mal ele prospera nessa época. Então havia necessidade de 30 mil homens que lutassem para com que nosso lar fosse preservado. Porque em nosso lar, como ele mesmo nos diz, uma comunidade de mais de 1 milhão de pessoas. Havia necessidade de ter então um controle melhor. Sabiam que as trevas iriam tentar atacar de toda maneira nosso lar. Precisaria preparar um exército para combater as trevas. Um exército do bem, mas que ao mesmo tempo pudessem ser firmes. Você viu o convite do governador, André? Pessoas que soubessem que não iria ter descanso, não iria ter trégua. Iriam ser talvez anos de muita luta, mas que havia a necessidade de um trabalho intenso. E aí que começamos a entender o quanto é perigoso nós entrarmos nessa faixa negativa. Me preocupa o Brasil, porque quando nós lemos, André, uma mensagem dessa natureza, nós pensamos que isso é ficção. Nós pensamos que isso é algo pertinente a uma região do mundo espiritual. Não. Repare o nosso Brasil, a negatividade que existe. As pessoas estão perdendo a esperança. O nosso povo não acredita mais nos nossos políticos. Perdemos totalmente a confiabilidade. Como é que nós vamos receber uma mensagem de um presidente que foi eleito pelo povo para trazer uma mensagem de esperança, como fez o governador em nosso lar, acalmando aquela comunidade, chamando a atenção daquela comunidade para o princípio de comportamento que deva haver? Como é que nós vamos ter um governo que vai pedir serenidade para o povo se eles mesmos roubaram tanto, se eles mesmos lesaram toda a comunidade? Que moral que eles têm para falar alguma coisa?
Por isso, muitas vezes, damos a entender que nós estamos num barco à deriva. É verdade que Jesus está no leme, mas é verdade também que a responsabilidade é dos homens. A responsabilidade é nossa. Como André mesmo falou, em vez de nós ficarmos reclamando, vamos nesse ano que tem eleição, vamos procurar saber quem são os candidatos. Talvez é até hora de nós fazermos um grande trabalho, de podermos fazer uma campanha, de votarmos em pessoas que nunca foram políticas. Empresários, comerciantes, pessoas ligadas ao poder público, pessoas que nós vamos ler a sua ficha. Qual é a sua contribuição para a humanidade? Nós precisamos também aprender a usar da cidadania. Não é ficar reclamando dos nossos políticos, é procurar votar melhor. É procurar não aceitar aquele par de botina e se ganhar, ganha o outro par, como se dizia o povo antigo. Essa é a diferença da cidade Nosso Lar, que é uma cidade que vive nas condições do mundo de regeneração, para nós que ainda somos provas e expiações. Esse enriquecimento dessas pessoas. Que coisa triste, nós vemos os homens mais ricos do Brasil, a grande maioria tudo preso, envolvido com corrupção. Como é triste nós vermos aí um possível impeachment de um presidente da República, sendo que não se tem ninguém para assumir, porque quase todos estão também sendo investigados e quase todos também comprovado roubo, assalto. Olha que coisa triste. Falamos isso com muita tristeza, mas ao mesmo tempo não é para desanimar, não. É como diz Mateus, a guerra é necessária. Mas vamos combater a guerra, não é ficar falando mal, não é criticarmos. Vamos fazer o nosso papel de cidadania. É isso que nós aprendemos com a obra de Nosso Lar. Era um momento difícil, era um momento de muitas incertezas, os espíritos que não queriam nada com nada estavam de prontidão em todos os cantos do planeta, esperando uma oportunidade para atacarem cidades como a de Nosso Lar. E cidades igual a de Nosso Lar tem em volta do planeta todo. Então o governador convida esses 30 mil companheiros para formar o exército do bem, o exército do equilíbrio. Enquanto muitos estavam criticando, reclamando, ele conclamava o povo à oração, ele conclamava o povo a lembrar Jesus, que era e é o nosso guia e o modelo da humanidade. Então nós vemos o que é uma cidade espiritualizada, o que é uma cidade cristã. Porque se nós pegarmos os políticos que nós temos hoje, quase a totalidade aqui no Brasil vão dizer que são cristãos. Alguns podendo ser católicos, outros evangélicos, outros mesmos, até espíritas. Mas aqui nós vemos o que é uma pessoa que vibra Jesus para aquela pessoa que fala de Jesus, mas da boca para fora. Aqui não se fala de religião. Essa cidade não se fala que é uma cidade da religião A ou B, mas convida o povo a estar junto com Jesus. Os ensinamentos de Jesus, acima de tudo, não esta hipocrisia que nós vivemos hoje, das religiões, uma julgando ser melhor do que a outra. Talvez é momento de nós aprendermos um pouquinho o que realmente é ser cidadão e o que realmente é viver aqui no planeta. Nós vamos então, André, ler a última parte para nós vermos e tentarmos entender esse momento que André Luiz escreve para todos nós. É o final da reunião. Comovido e deslumbrado, ouvi as crianças entoarem o hino que a ministra veneranda intitulara A Grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna sobre vibrações de imensa esperança, e foi então que brisas cariciosas começaram a soprar sobre as árvores.
trazendo talvez de muito longe pétalas de rosas diferentes, em maravilhoso azul, que se desfaziam de leve ao tocar nossas frontes, enchendo-nos o coração de intenso júbilo. Talvez seja difícil, André, descrever a beleza dessas energias que são captadas dos fluidos universais, repassada em forma de uma brisa que foi envolvendo a todos como um passe magnético, trazendo a esperança, o amor e a paz. É verdade que todos nós somos, e poderíamos dizer, do departamento de regeneração, porque não somos espíritos ainda evoluídos. Mas temos essa mensagem do governador que serve para todos nós, se encaixa perfeitamente com o momento que o Brasil está vivendo. Vamos deixar um pouco de lado o pessimismo. Vamos entoar um cântico do acreditar, porque estamos vivendo um momento de transição. As trevas se encontram em agonia. O Chico mesmo dizia, através de uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, que a porta das reencarnações estão escancaradas. É hora de vir todos os tipos de espíritos que estão no mundo espiritual. Por isso não podemos estranhar esse momento. É um momento necessário, é um momento de transição. É um momento pelo qual nós sabemos que a grande maioria desses espíritos não mais ficarão na Terra. Por isso, é hora de fazermos a nossa parte. Deixemos as reclamações, vamos fazer alguma coisa a mais. Vamos ajudar uma instituição, vamos servir o Evangelho, vamos entoar um cântico de amor, vamos levar uma mensagem que está desesperançado. Nós somos ricos disso. Nós temos em riqueza esse patrimônio que se chama Evangelho e que o Evangelho possa estar em nosso coração. Queridos amigos, o tempo passa depressa. Nós estamos caminhando para o encerramento deste bloco. Para quem irá assistir pela TV A Caminho da Luz ou mesmo pelo canal do YouTube, o encerramento deste programa pertinente ao estudo do nosso lar, mas mande a sua mensagem. Conheça a nossa obra, conheça o centro que ajudamos, conheça mais a programação da TV A Caminho da Luz. Conheça nós também pelo Facebook. Procure por Sérgio Vilar e por mim, André Luiz Chiarini Vilar. Ou, se preferir, mande a sua mensagem pelo nosso e-mail vilarsergio1@superig.com.br e o meu vilarandré2@yahoo.com.br. A sua participação, ela é sempre muito bem-vinda e muito necessária. Queridos amigos, é com grande alegria que nós convidamos você para assistir os capítulos anteriores, estudar conosco. Leve como proposta para a sua casa espírita, estude com os seus familiares, reúna os grupos, estudem desde o primeiro capítulo. Vale a pena nós entoarmos um estudo no que se fala o livro Nosso Lar. Fazemos com muito amor, com muita alegria, para levar a você essa oportunidade de podermos trabalhar com essa obra que há mais de 60 anos está em nossos meios. Essa obra do nosso querido Chico Xavier. Por isso, continue conosco. Nós temos a grande alegria de poder levar essa mensagem de amor para a sua casa. Não saia daí não. Nós teremos o segundo bloco, e o segundo bloco está repleto de muitos conhecimentos que a doutrina traz para todos nós. Já retornaremos. Um grande abraço a todos.